Chegamos! Primeiro episódio do podcast Clareou, Amanda. E chegamos pra quê aqui? Pra clarear a vida do povo. Juntamos uma loucura com outra loucura e nasceu o Clareou. Clareou? Um lugar para conversar sobre tudo, com várias pessoas, vários convidados e clarear a vida, os pensamentos. Isso aí. Sim. Inclusive, nós trazemos aqui o primeiro episódio com um tema... Muito legal. Hormônios pra que te quero. Hormônios pra que te quero. A diferença entre homens, mulheres, falar um pouquinho... Falando nisso, tomou o teu hormônio hoje? Ué, Tá tudo bem? Será que a gente lá? vai conseguir chegar até o final? A nossa convidada, ela é aqui de Santo Ângelo. Ela é médica, tem 43 anos. É Casada? crossfiteira. Casadíssima, tem E dois essa- cuecas. Dois cuecas. Essa fala tinha que ser da Verusca, né? Porque ela tem dois Os cuecas gêmeos também. Caetano e Fernando. E ela é endocrinologista, especialista em implantes hormonais e reposição hormonal. Ela fala tudo sobre hormônio. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá na página do Clareou. Sim. E E lá eu tenho vieram- pergunta, viu? Tenho pergunta, quero Vieram saber muitas dessa reposição perguntas hormonal. legais, muitas perguntas interessantes, vocês vão amar conhecer ela. Vocês já sacaram quem é ela? Bora Não. falar? Bora. Tá na hora? Aline Maldaner! Seja muito bem-vinda, então. A doutora Aline Maldaner está aqui Isso conosco aí. no Muito nosso primeiro bem-vinda. episódio. Que seja uma conversa bem descontraída do jeito que a gente gosta e esclarecendo todas as nossas dúvidas. Clareando a nossa... Clareando. Temos muitas dúvidas, viu, doutora Aline? Muitas dúvidas e perguntas sobre esse mundo da endocrinologia Isso aí. e principalmente dos hormônios, implantes hormonais. E nós queremos agora te dar a palavra e conta um pouquinho para nós como é que surgiu, né, a doutora Aline, a endocrinologia. Conta um pouquinho da tua história, né, para quem está nos escutando também, quem está nos assistindo, saiba um pouquinho quem é a Aline Maldaner. Isso aí. Ai, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de vir aqui falar da minha especialidade, que é uma coisa que eu amo, os hormônios, que eu acho que são o que rege a nossa vida do início ao fim e que comandam nossas emoções, as nossas reações, os nossos desejos. Então, eu sou médica endocrinologista há 12 anos, eu sou natural aqui de Santo Ângelo. A minha formação como médica geral foi em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e a minha especialização foi no Rio de Janeiro. Garota carioca. Garota de carioca. Ipanema. Mas sempre com o pé no Rio Grande. Verusca, tu não entregou a caneca pra doutora? Pois Então, então. olha só, nós estamos aqui, né, com a desculpa. nossa canequinha. Nós vamos Vamos interromper este A momento, gente- né? Nós fizemos uma caneca especialmente para a doutora Alina, Especialmente. sabendo, né, que ela é crossfiteira, então a gente vai dar uma A gente canequinha quer ver se a gente para pega ela. febre também, né, de fazer essa atividade. Vou lembrar sempre disso. Eu faço um burp. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Então, e aí foi lá pro Rio de Janeiro fazer a tua especialização e decidiu voltar pra terrinha. Sempre fui querendo voltar e nunca mudei de ideia. Eu sempre quis voltar para o Rio Grande do Sul e para o interior aqui da cidade, que é minha família. Eu gosto, eu tenho um perfil assim de morar no interior. E a Mas foi uma experiência muito é, legal, foi muito bom. Gaúcha, né? Gaúcha no Rio de Janeiro. Como é que as pessoas... Mas como é que eu cheguei lá e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui? Onde é que eu vou trabalhar? Esse lugar perigoso. E assim, foi um acaso da vida eu ter ido para lá, porque eu parei de trabalhar um período para estudar para a prova, porque a endocrinologia é uma área muito concorrida, tem poucas vagas. E eu morava em Porto Alegre com os amigos, que eram colegas de faculdade, e um dia nós recebemos a visita do tio do meu amigo, e ele disse assim, e ele perguntou o que tu quer fazer. Eu falei, não, eu estou estudando para fazer prova para endocrinologia, e vamos ver se vai dar certo. E ele me disse assim,
Tem um hospital muito bom que é especializado só em endocrinologia e diabetes, que é no Rio de Janeiro. Referência. E naquele momento eu pensei, quando que eu ia? Nunca que eu vou morar no Rio de Janeiro. E foi. E aí eu não passei em nenhuma prova aqui no Rio Grande do Sul. E eu pensei, meu Deus, como é que era o nome daquele lugar? E fui atrás, e fiz a prova, fiquei. Aquela mãozinha divina. Era para eu ir para lá. E foi muito bom, porque era um hospital, assim, que era específico da minha área, o único hospital do Brasil que é especialista que trata só doenças endocrinológicas e diabetes. Que show! Né? Nossa, E ele é através da PUC, ele é um hospital afiliado à PUC. E foi uma experiência, assim, muito, muito boa. E essa foi a mão de Deus, porque eu nem conhecia esse lugar e essa pessoa, tipo, cruzou a minha vida, me falou aquilo. E foi uma informação que, assim, pra mim, eu descartei, assim, no meu interior, mas nunca diga nunca. É verdade. Sim. Então, eu fui parar Ficava lá. muito longe, né? Ali no Rio de Janeiro, como assim? Não sei. E aí eu fui fazer a prova. E passei, na segunda-feira começava e eu não voltei mais. Fui com a mala, assim, com meia dúzia de roupa. Show. E fiquei 2 anos. Foi muito bom. Mas eu sempre quis voltar para cá e terminando eu voltei para cá. E já comecei a trabalhar, isso foi em 2012, né? E nunca me arrependi, eu gosto muito daqui. Gosto do perfil, assim, de conhecer as pessoas, de estar no consultório e as pessoas dizerem, eu conheci teu pai, eu tive pequena, eu fui tua professora, porque, sabe, é uma emoção muito grande para mim. E eu tenho vários professores meus, assim, do primeiro grau que eu atendo. E eu acho que para eles também é uma satisfação, assim, eu estudei em escola pública, na maior parte do tempo, legal. E ver esse resultado, né? Legal, o professor é legal, e a gente também... vindo do interior, que tem um certo assim... Tem um julgamento, né, na verdade. Quanto a isso. E tu vai voltar, vai voltar para morar lá naquele bairro, eu sou do bairro Dido. E eu moro na mesma rua onde eu nasci. Olha! E... Tu é do bairro Dido? Bairro Dido. Nós duas também. Todo mundo é da Dido, nunca vi. Dido, pronto. Então, eu tô muito feliz. Eu sempre queria fazer um podcast. Estamos aqui, né? Como é que é? Aí, pra bater. Batendo palma elegantemente, né? Não, estoura o microfone. Estoura. Viu? Mas que bom que a gente tem aqui, com toda essa bagagem, com toda essa experiência. E hoje, para falar hormônios. E que bom que escolheu voltar para nós, né? Porque estamos aqui hoje porque tem tanta dúvida. Hormônios para que te quer. Hein, doutora Aline? E para que queremos hormônios? Para tudo. Para nascer, para crescer, para reproduzir, para nos mantermos ativos. Os hormônios, eles, na verdade, comandam tudo, né? Desde, assim, da concepção, do nosso crescimento. Se tu não tiver hormônio do crescimento, tu não cresce. Se tu não tiver estradiol, testosterona, tu não desenvolve as tuas características sexuais e não consegue perpetuar a espécie. Então, assim, cortisol para manter coração, para manter reação de estresse, adrenalina. Então, assim, para amamentar, tudo precisa de hormônios. Né? Então, assim, eu sou apaixonada pela minha área, eu acho linda a endocrinologia, toda a explicação, porque a endocrinologia toda funciona em eixos, né? A gente tem, por exemplo, uma glândula que é do tamanho de uma ervilha que comanda tudo, que é a hipófise. E a partir dali... é uma cascata de eventos que tem que estar totalmente harmônicos para que a gente possa evoluir, como eu falei, crescimento, desenvolvimento, reprodução. E para cada reação, né? Se tu leva um susto, tu libera cortisol, adrenalina, e tu precisa disso. Nossa. Né? Para sobreviver, para conseguir enfrentar situações difíceis. Então, assim, a gente não nota, mas é uma orquestra muito grande que está o tempo todo. É uma engrenagem que tem que estar funcionando direitinho. Eu acho que é a raiz de tudo, porque, como tu falaste, a gente acorda através de um hormônio. A gente vai dormir e pega no sono porque foi liberado um hormônio. Então... Os hormônios é o que compõe o nosso dia a dia. E tudo tem que estar, assim, finamente orquestrado. Tem horários, tem picos, tem vales, que a gente fala, assim, se tudo não tiver muito harmônico, a gente pode ter problemas. E muitas vezes, assim, problemas que são perceptíveis, outros nem tanto. Mas que, então, essa harmonia faz com que a gente tenha uma
qualidade de surtada, vida, assim, aquela surtada emoção, que a gente dá, né? Que hormônio que não, tem adrenalina, tem cortisol, principalmente. Surtei, qual é o hormônio a que gente apareceu? tende a ligar hormônios muito à parte sexual, né? Agora, tipo, da menopausa, enfim, a mulher, principalmente TPM. ao homem nas causas, nas características do homem, bem específicas, mas não, né, gente? Olha só, Pra tudo. é A tireoide. uma loucura. Pesa 30 gramas. Sim. Tu não vive sem ela. Não é sozinho, mas assim, pode causar um caos e é um hormônio só. Uma Nossa. glândula pequenininha. Mas então, assim, é muito bonito mesmo a parte da endocrinologia. Eu sou muito emocionada com essa parte. Até eu tô apaixonada agora. Sim. E gosto eu de também. explicar, gosto que as que pessoas legal, entendam o porquê que é importante. Porque assim, a partir do momento, por exemplo, que tu faz um diagnóstico, que tu faz um tratamento, a pessoa tem que entender por que tu tá fazendo, por que ela precisa ela tomar um comprimido, passar um gel, enfim, e para que ela tenha uma vida melhor. Então, e as pessoas precisam entender, para te aderir a uma coisa, tu tem que entender por que tu tá fazendo aquilo, tu não vai simplesmente fazer porque tu tá fazendo. Agora né? me veio uma curiosidade, já tu falou tomar um comprimido, passar um gel, essa pra mim é nova. Que gel? Não, tem gel de Ah. várias coisas. Daí a gente fala em gel, lubrificante, Creminho, creminho, a gente pensa em outras coisas, mas então Não, explica tem a um pouquinho parte pra assim, nós. mais assim, géis que são cosméticos, por exemplo, assim, lubrificantes, que eles têm uma função assim de conforto, mas eles não são assim necessariamente com medicamentos, mas existem medicamentos, no caso, reposição hormonal. Existe estrogênio, testosterona, nós repomos progesterona, e aí depende assim, cada indicação, cada fase da vida. A gente repõe o hormônio do crescimento, que é a injeção, hormônio tiroidiano, que é comprimido. Então, assim, existem várias maneiras mas todos os hormônios que a gente tem que estão em falta, a gente pode, de alguma maneira, repor. E deve, né? Fazer Cara, essa vou até reposição. contar uma curiosidade que eu não sabia, né? Eu vou abrir minha vida, pessoal, que já é um livro aberto. Te prepara. Não, é com ela mesmo. Eu sou paciente da Aline, da doutora Aline. E aí Olha, levei por meu isso que eu tô filho aqui, lá, né? né, doutora, Uhum. para Tá medicada? outra coisa e ela deu uma geral nessa parte hormonal. E ela tem uma reguinha, né? Uhum. Eu não sabia que existia isso. Ah. Tem uma reguinha, é uma régua, né? Ela não é sei. uma régua que mede volume de Isso, testículo. das né? bolinhas. Cara, eu não imaginei Uhum. que existisse isso na vida. E pra tu ver ali as fases, né? Sim, do se tá de crescimento. acordo, se E tá na quando que a gente puberdade. começa a fazer? Eu sou mãe de menina, de cueca também, né? Assim, o fisiológico normal, por exemplo, para iniciar a puberdade no menino a partir dos 8 anos, tá? E aí, assim, mas pode ser com 9, pode ser com 10. A gente tem esses pontos de corte para quê? Para ver o que é precoce, para ver o que é tardio. Mas aí, assim, no menino, porque, por exemplo, quando tu quer ver na menina, se já tá, digamos, em termos... Porque quem produz hormônio na menina? O ovário, né? E no menino é o testículo. Eles são análogos, assim, da evolução, né? Do desenvolvimento, macho-fêmea. E só que na menina tu teria que fazer um ultrassom. O menino tu pode medir na hora, Olha, pelo eu volume, ia né? jurar. E é uma coisa simples que te dá uma ideia muito boa tá na puberdade, não tá, ainda pode não estar, Nunca na né? minha que a vida gente pode imaginei prevenir, eu que tipo, também. fosse medir ali. Não, por exemplo, já aconteceu, assim, que é uma coisa que, eu não sei, talvez isso passe despercebido, o menino que não entrava na puberdade, ele não tinha testículo. E ele nunca ia entrar. E é um exame, assim, ali na hora, é simples, tu não precisa de nenhum recurso, né, maior, mas que, assim, que muda a vida daquela Vocês criança. imaginam né? o impacto na vida desse adolescente. Sim, porque tem, todo assim, é uma sentença, Porque assim, os você colegas não vai... estão, né, e eles começam a falar e se conversar sobre isso. Quem Eles de nós, estão errados. meninas, ali na adolescência, né, tinha aquela fase, uma menstruou, a outra Ai, não meu menstruou, Deus, e o agora? peitinho, Seios. todo mundo queria Eu tinha uma colega tudo. que teve que depois fazer redução de seio. O seio dela cresceu muito. E aí, só que isso é bastante variável, né, assim, e principalmente falando na puberdade, porque assim, a hipófise que fica no meio do nosso crânio, ela é a glândula que está no meio do sistema nervoso central. Então, ela sofre influência muito da parte estímulo visual.
E hoje as crianças Uau. estão muito adultizadas, elas vêm Olha. dançando, rebolando. Vídeos, E então isso e por isso às vezes tem crianças que entram, elas estão num ambiente social que é mais adulto e elas são expostas. Caraca, eu não sabia Então elas disso. vão entrar na puberdade. É diferente uma criança que tá assim, que brinca mais, que tem aquela vida mais lúdica, então ela pode demorar mais. Olha aí, É. mães e pais. Então, então, quer olha, dizer, uma vamos, bela Acho que trazer tem que um cuidar exemplo. que eles venham. Tem que Beijo, Menina, nananã, por exemplo, demais. se ela tem acesso a vídeos e a informações, pode ser que ela menstrue antes Uhum. por esse Porque visual. o estímulo cerebral, ele Caramba, leva o né? estímulo da hipófise mais cedo. Caramba, Então- TikTokers. Os TikTokers, Uau! as reboladas, né? Porque é um assim. Que é uma coisa rebolado, normal, aí aham. funk, a bunda, né? Sim. Não precisaria, né? Ser tão, mas é uma coisa que é normal na televisão, em horário normal. Tô te né? avisando, Verus, que tem que parar com esses rebolados com esses vídeos. Fazer coreografia e É, tal. aquelas- minha gente. É. Tô brincando, viu, pessoal? Mas isso era um negócio que eu não sabia realmente, assim, que a hipófise era estimulada pela Pelo estímulo, assim, externo. percepção Visual, exposição a... Aham. É. Nossa. É. Até porque a gente, agora voltando pra vida de casados, né? Vamos dizer assim. Quando a gente tá há anos num relacionamento, o que a gente pode fazer Trocou, pra... hein, minha filha? Aham, Trocou trocou bonito do o saco. assunto, hein? Agora, tipo assim, vamos falar. Que sou dessas, né? Tô percebendo. Eu gosto de É que assim, ó, trocar. uma coisa que eu sempre falo e para as pacientes, por quê? Porque eu acho que assim, as mulheres são muito cruéis com as mulheres. Porque elas mentem para as amigas, para as amigas. É que eu Que queria assim, chegar, por entendeu exemplo, que eu queria chegar é. nesse ponto, É, né? porque Vamos assim, ó, acelerar esse assunto? Porque assim, ó, Pode dar homem uma e água. mulher, aqui. homem e mulher, completamente diferentes. Assim, ó, Tá. o homem tem um testículo que produz testosterona o tempo todo, 30 dias por mês, num nível estável. Então, para ele, qualquer dia é dia. A mulher não. Isso é biológico, não é uma questão assim. Claro que assim, o desejo, o libido, a gente estimula com bom relacionamento, com fantasias, com brincadeiras, enfim. Mas a mulher, ela tem assim, ó, nós somos mamíferos, então nós nos comportamos como mamíferos. Então, por exemplo, uma vaca é muito semelhante a nós, biologicamente. É isso, assim, em termos de a mulher, então, começou o ciclo, por exemplo, falando para exemplificar. Menstruei, quer dizer, não engravidei. Então, começou um novo ciclo. Eu vou recrutar um novo óvulo e vou ter um pico que vai ter de hormônios que vai levar à ovulação. Então, eu vou ter um dia por mês esse óvulo disponível, somente 24 horas. Se ele for fecundado, ok, vai vir um bebê. Se não, esse óvulo degenera e tu vai menstruar. Que é o que é a menstruação, nada mais é do que o endométrio, que ele fica fofinho, ele fica vascularizado para receber um embrião. Tu não tem o embrião, ele descama, tu sangue, aí começa um novo ciclo. Só que nessa orquestra do ciclo, a gente tem, no início do ciclo, a gente tem aumento da progesterona e começa a aumentar o estradiol. O estradiol dá um pico, o óvulo eclode, vamos dizer, e vai para a cavidade uterina. E a gente E é surta. nesse dia que tu tem libido. Mas é no período, assim, periovulação. Que tu tem. Por quê? Porque ele tem um objetivo reprodutivo. Biologicamente é assim. E aí, assim, ó, por isso que a mulher atenção. tem... Eu tenho um professor meu, que ele é ginecologista, ele é especialista em implantes hormonais, e ele diz assim, se a tua mulher, qualquer dia, assim, aleatoriamente, começar a te chamar pro banho, e, né, muitos dias por mês, ela quer alguma coisa... Porque ele fala assim, não, brincando, mas para exemplificar, assim, ó, a mulher tem aqueles dias que ela vai ter mais desejo para que a natureza, para que o macho e a fêmea acasalem e se reproduza. Então, por isso que é tão diferente para o homem e para a mulher. É claro que se tu tiver estímulo e tal, tu vai ter vontade, mas não é aquela coisa assim, como o homem é. Então é diferente. As amigas então, mentem. as meninas que dizem que todo dia é dia que eu tô enlouquecendo, não é as verdade. As amigas mentem. Não é verdade. Troque suas amizades. Por quê? Porque, assim, ó, porque a gente se sente... E eu já passei por isso, assim, eu falo, meu Deus, Tive que rir muito, porque... como eu não sou assim, não é sempre assim. E daí a pessoa fala, não, porque eu... pra mim, qualquer dia é dia. De Mulher, manhã, não depois do é. almoço, Como de é que era a tarde. frase que tu falou esses dias, que eu te matei rindo?
Se sua amiga disser que todo dia tem vontade, mentira, ela está mentindo. Reveja suas amizades. Gente do céu, Porque assim, porque Assim, o ciclo dos hormônios, né? ele explica Eu isso, tenho não alguma é? coisa comigo? Será que eu E aí tô tu começa a errada? achar errada. Será que eu Meu tô Deus. doente? Será Tá, que o então problema não sou dá, eu? é normal, tá? Não ter vontade. Então, é a mulher vai ter normal. períodos que ela tem, assim, biologicamente, quimicamente mais vontade e períodos que ela tem menos. Tem Mas, como, claro, tem como a gente saber os dias, assim, tipo, a gente vai estar Tabelinha. sentindo é ali. que daí, assim, ó, tu, na verdade, tu teria que conhecer o teu ciclo, pra ver mais ou menos, tá, assim, tipo, então, de tantos, então, porque assim, ele é de 30 dias, não é? De 25 a 35 dias, isso muda muito. É E, por antes de exemplo, menstruar, então. Antes do ciclo. sim, mas é uns 10, 12 Como é que dias é? antes de tu menstruar. Naquele- porque a menstruação- naquele a dia que ovulação, tu- mas não é num dia só, Vamos entender entendeu? isso aqui. Não, é melhor. naquele dia que tu olha pro marido e faz assim. Tá, provavelmente tu Tá no ovulou, vai dia. ovular. Porque a natureza, ela faz com que tu procure o reprodutor. Tá aí quem não, Porque os animais fazem isso, eles não têm assim... tá aí quem tá lá, não ó. toma, tipo, quem toma anticoncepcional direto e não menstrua, funciona mesmo. Anticoncepcional diminui libido. De pílula oral diminui libido. É. Da bad, da bad. Assim, mas daí é o a melhor escolha método... de Sofia, né, É, meu mas bem? aí Outro tu casal exato, sabe? bebeu. E aí porque tem várias fórmulas de anticoncepcional, mas assim, a maioria deles, em maior ou em menor grau, diminui libido. Não tomo. Então, assim, Parei. porque daí isso Então, que eu falei, Deus- assim, dessas Deus e fases tabelinha. de maior Deus e libido, tabelinha sabe. né? Essas fases que eu expliquei, assim, tipo, sem pílula, sem nada, né? Tá. Que tu deixa o teu organismo fazer o ciclo. Uhum. Mas aí com a pílula já altera. Mas, por exemplo, assim, o DIU é um método que altera menos, porque ele tem um efeito mais local, né? Mas o que vai fazer com que tu tenha períodos de maior libido é não tomar pílula. Eu não tô dizendo para as pessoas não tomarem pílula, não é isso, ou não se protegerem, Sim. mas Ela existe influencia. isso, sim. Uhum. Uhum. A libido, provavelmente, ela também sofre a influência de fatores. Eu a médica falando, Sim, né? sim, não, porque Já assim, tô ó, no termo a libido. Eu acho que é um negócio meio complexo também, né? não, e claro, e principalmente na mulher, né? Porque a mulher, assim, se ela tá cansada, se ela tem problema, se ela não sei o quê, ela vai interferir. O homem, ele separa. Uhum. Agora é a hora do sexo, e o resto que a casa cai, depois a gente junta. Tu sabe que eu Eu já recebi um- disse que na próxima encarnação eu venho volto com a camisetinha. Só volto se eu vier homem, porque, meu Deus. Mas aí tem o outro lado, né? Eu recebi. Não sei, tem os dois lados, Tu sabe que eu fiz um workshop há pouco tempo, e aí a minha professora, ela falava da nossa linguagem do amor, mas do sexo. Então, assim, tu tem que... São 3 linguagens, e a admiração que tu tem, se tu tem ou não admiração, né? Se a tua linguagem do amor é aquela assim, nossa, eu vou chegar em casa e vou fazer sexo, meu marido, ele trabalhou, ele foi o provedor, é isso, sabe? Que tu Sim, sente aquela admiração por aquele homem. Isso é importante. Tem o glow, é tem o glow, importante. tem o glow. Sim, tem o glow, né? Aí tem a questão do Eros, que é aquela mulher que, independente do que o homem fez no dia, Uhum. ela vai chegar lá e, nossa, é a química, aquela coisa assim do... Entende? Sim. Não, a gente... É na hora do sexo que a gente se encontra, Aham. vamos dizer assim. Sim. Então, são tipos de linguagem, né? Não, é tudo muito complexo. E porque a vários última, fatores. e a última, que são 3, que é aquela figura Tô paterna, rindo aqui sabe? porque eu falei esses dias, qual é o filme lá, 40 Dias? Aquele filme bem... Sim. Alguma coisa. Ah, E eu falei 40 Dias Cinzas. 40 tons de cinza lá do 40 homem do helicóptero. tons. Aham. 50. Não, 50 tons de cinza. E eu falei, aquele filme 40 Dias Cinzas. E olha só, e a última linguagem tu cortei. precisa que aquele homem te cuide, que daí tu espelha o teu pai, por exemplo, assim, aquela figura paterna. Então eu já consegui identificar ali, né? E eu acho que a daí gente a figura alterna paterna momentos que também, atira mas mesmo. tem que ter Cuida de admiração, você. Não, eu acho. são que tem 3 que- linguagens que pra ti vai pegar mais alto. Tá. Tu precisa admirar o teu homem pra te chegar, A né, e libido abrir tá onde nessas 3? Na primeira. nas 3. Ah. Tu que tem que saber cada uma E deve ter momentos. tem E, mais- e eu acho que mistura um pouco Mistura, também. mistura. Aham. Mas assim, ó, pra vocês, porque é conversa de comadre. Alguém fala assim, Depois ó. tomar uma aguinha aqui. Ó. daqui a pouco, Pode? daqui a pouco. E assim, ó, então se misturam, né, essas 3 linguagens, que é a questão dessa figura dele, do paterno. Ele me cuida, ele trouxe um X pra mim comer. Nossa. Então
Vamos lá no quarto, né? Voltando ao nosso assunto, nós perguntamos aos nossos seguidores. A gente abriu uma Algumas, caixinha a gente de abriu, né? perguntas Uma no caixinha. nosso Instagram lá do Clareou. Porque a gente quer saber, né? O que o povo quer Sim. saber, né? A Sim. minha cabeça doida é uma coisa, a cabeça doida Ah, da não, Amanda é é outra muito. coisa. Mas eu acho que tem outras cabeças doidas também, com dúvidas E cruéis. tem, viu? Olha, se E prepara. talvez, se assim, prepara por não para essas aparecer, perguntas. assim, quem tá fazendo a pergunta, permita fazer perguntas que são dúvidas. Sabe Eu aquela acho coisa que que vem- ninguém quer perguntar? Que... Isso, eu E queria aí- te perguntar isso antes, Vê. Ah, Que é assim, ó, já. Porque às vezes as pessoas chegam no consultório e têm esse receio de falar, né? Porque a gente vem de uma cultura, assim, que isso que a gente tá Uhum. falando hoje não é todo mundo que quer dar a cara a tapa, né? Aham. Essa Uhum. vulnerabilidade pra falar de libido, Mas eu falar sobre pergunto. sexo. Tu Uhum. perguntar. Pergunto. Aham. no Por consultório. isso, assim, porque assim, quando, por exemplo, uma parte que eu gosto muito, que é a parte do climatério, assim. Tá. Porque as mulheres acham que elas não têm sintomas se elas não tiverem onda de calor. Se não tá se abanando, tô bem. Uhum. É assim, faz parte da vida. Aí ela não dorme, ela não tem memória, ela Exatamente. tem gordura abdominal e a pressão subiu, o colesterol alterou, daí ela toma um remédio pra pressão, um pro colesterol, um pra dormir, um pra acordar, um pra não sei o quê. E elas não falam, elas não se queixam disso. Elas só falam, não, eu não tive sintoma da menopausa, graças a Deus eu não tive calorão. Uhum. Nossa, tu pode Uhum. não ter aí, mas vai ter, vai ter. Se tu Uhum. não é point, vai ter. Só que as pessoas se acostumam. E eu pergunto pro companheiro, porque os homens não falam. E como é que tá? Porque tem tratamento. Até porque assim, ó, tu tem que, quando eu atendo ambos os sexos, né? Então, tu tem que harmonizar o casal. Se tu deixar a mulher muito bem, o homem vai achar ruim. Isso. Não porque ela tá bem, porque não tá acompanhando. Uhum. Então, tem que... E eu pergunto. Ah, interessante. Isso. É. Bem Ah, interessante. E agora uma perguntinha, né? Até que E lá, idade assim, a gente como é- vai, assim, O quê? fazendo sexo e com libido e reposição hormonal? Tem uma idade cronológica, assim, que... Eu sigo uma linha que a reposição hormonal tu começa e nunca mais para. Uhum. Por quê? Porque tu vai deixar... Não, 5 anos, tu fica bem, agora deu pra ti. Ah, sim. Agora, e a qualidade ladeiramente, de não, vida sim. Se fica tu outra, né? não tem porquê. Porque assim, ó, o que é reposição hormonal? É reposição hormonal, é repor o que tá Repor. faltando. Uhum. Não é bomba, não é pra criar barba, não é isso. A mulher, né, entende? Sim. Então, assim, é repor o que tá faltando. Eu, né? É que nem Vou quando tu tomar vai, assim, ó, testosterona, agora eu vou vai- começar a criar não. pelo. Vai ter bigodes. Não é para tirar as tuas características femininas, mas é para repor o que o teu organismo já não tá mais produzindo. Uhum. Porque assim, ó, Cara, muito por exemplo, eu até fiz uma interessante essa- pesquisa agora para vir aqui para te falar. Uhum. Quanto tempo viviam o homem e a mulher das cavernas? Até que Uhum. idade eles viviam? Uhum. Né? Então, assim, tipo, top 40 anos, mas a média era 25. Nossa. Lá. Então, Já assim, teria não tinha morrido eu menopausa. nessa Não época. tinha nada, porque morria antes. Uhum. Hoje, a mulher, na população brasileira, homem 72 e mulher 79. Então, tu vai ficar Uou. quantos? Digamos, dos 45, 50 anos até 79, 80 anos, às vezes mais, sem repor, decaindo. Porque assim, ó, tu perde músculo, tu perde osso, tu perde neurônio, tu acumula colesterol. Então, não é assim E só pra sexualmente tratar. ativa. Olha, a E aí, se tu importância repõe, da vai ter. coisa, Porque cara. daí, assim, quando tu tá no auge da tua vida, Uhum. assim, de libido, aí tu tem filho, aí tu tem que trabalhar, aí tu não dorme, tu tá um caco, tá? Não Aí, aproveita. Aí tu tem hormônio. Aí quando tu tem tempo, dinheiro, tu não tem Não consegue. hormônio. Não tem vontade. Então, não é justo. Ficou na outra entende? pobreza. Então, Viu, assim, doutora? não tem que parar. A gente vem de uma geração agora também, né? Nós temos a mesma idade, eu e tu, praticamente, ela é, mas a nossa geração que começou a se preocupar com isso, efetivamente, eu acho, né? Sim. Com essa questão do climatério, menopausa e reposição hormonal, porque isso era um negócio bem menos Não, falava pautado. assim, ó, não, porque reposição hormonal dá câncer. Bom, se fosse, a gente não faria, né? Claro, quando a gente fala assim em reposição hormonal, seja qual via, seja qual maneira, tu sempre tem que ver se a pessoa, seja um homem ou uma mulher, não tem contraindicação. Porque o problema é tu usar uma pessoa que tem um câncer de próstata e vou repor testosterona. E ainda é questionável, mas, enfim. Ou tive um câncer de mama, que é hormônio dependente, eu vou repor? Não vai. Não vai, porque é um risco muito alto. Mas se tu exclui as pessoas que não têm, que têm essa contraindicação, nas outras tu pode fazer. Uhum. E tu vai acompanhando e tu vai monitorando. Não é uma coisa assim, ó.
quando vai fazer reposição hormonal numa mulher, que é mais complexo, tu vê mama, tu vê útero, tu faz preventivo, tu faz exame de carótida, exames de laboratório, assim, ó. Tu tem que ter tudo avaliado para te poder fazer com segurança. E faz até quando? Para sempre. Pra sempre. Pra ter qualidade de vida. E até porque cada organismo é de um jeito, né? Não tem como a gente... Não tem uma receita. Eu vejo, às vezes, a pessoa... Qual é o hormônio que tu toma? Vou tomar esse também. Não. Exato. Né? Mas, não, eu acho que é uma coisa é personalizada. a primeira geração que tem uma preocupação consciente com essa pauta hormonal e com ligar a qualidade de vida, porque é bem isso. Eu particularmente, tinha a parte hormonal muito ligada só a sexo. Mas não é, né? É qualidade de vida, é força, é o cognitivo, é cérebro, é memória, é coração, tudo isso. Pro homem, por exemplo, assim, ó, homem tem 30 vezes mais receptor de testosterona no coração do que na parte genital. Tamanha a importância, assim, ó, tu previne morte, tu previne AVC, tu previne infarto, atividade quando física. tu repõe testosterona no homem que tem deficiência. Tá, e agora, essa parte que ela falou, atividade física, tu que é crossfiteira, enfim, gosta, pratica atividade física. Qual é a importância da atividade física ligado com toda essa parte hormonal? Porque assim, ó, uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente começa a envelhecer é o quê? Manter a composição corporal. A gente foca muito no peso, né? Claro que assim, existem mais ou menos um peso que tu tem que estar para uma altura, né? Mas assim, ó, ganhar músculo é extremamente importante. Para manter o metabolismo melhor, para preservar as capacidades. Quantas pessoas a gente conhece que não consegue entrar no carro, sair do carro, não consegue subir escada com 70 e poucos anos, porque aposentou, sentou e esperou o quê? Ficar velho e morrer? Não, a gente precisa assim, ó, musculação é um exercício extremamente importante para a saúde. Claro que assim, o ideal é fazer o quê? Cardio, que vai te melhorar o condicionamento cardiovascular para as atividades do dia a dia, mas a massa magra, que é músculo, porque a musculação, quando tu faz, ela melhora osso também, então previne osteoporose. Mas assim, por exemplo, se tem uma pessoa que um vozinho tá caminhando, ele tropeça, ele vai quebrar e vai bater a cabeça, porque ele não tem força, ele não tem reflexo, então a gente tem que mudar isso. A gente tem que envelhecer bem, a gente tem que envelhecer com qualidade de vida, podendo fazer tudo. Lavar o pé. Até porque teve um exemplo há pouco tempo de um ator que ele sofreu um acidente lá no Rio de Janeiro e ele tinha bastante músculo. E uma das coisas que ele conseguiu voltar e se recuperar foi a atividade física, a parte muscular dele, né? Que foi cardiovascular, numa doença, por exemplo, assim, ó, Covid. Ele se recuperou muito mais rápido. Por exemplo, assim, um exemplo que eu vi uma vez e assim, deu para ter uma ideia, assim, bem prática. Por que os obesos morriam mais no Covid? Porque a incidência e mortalidade de pessoas obesas. Porque, assim, se tu tem 80 quilos, o teu pulmão tem a mesma capacidade que se tu tiver 120. Uau! E aí, numa situação, o coração e o pulmão são o mesmo. Então, a tua capacidade de resposta, ela piora quando teu corpo é sobrecarregado. Tipo, excesso de peso ou pouco músculo. Porque, assim, às vezes, um exemplo, assim, que é um perfil, assim, que a gente vê muito. Aquele senhorzinho magrinho, com as canelas finas, os braços finos, e só uma barriguinha, assim. Aí tu vê, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é infartado e botou estente. Porque se tu pesar, ele não tá acima do peso. Mas ele tem não tem músculo, e toda a gordura que ele tem é abdominal, visceral. Então, assim, não é só o peso, entende? A gente tem que ter uma composição corporal. E eu estimulo muito, muito, muito que os pacientes façam musculação. Quem não pode fazer musculação por alguma contraindicação, faz pilates, faz alguma coisa personalizada, mas precisa melhorar a massa magra. Né? Hidroginástica é fantástico. Que é mais para cardio também, mas é importante. Não tem impacto para quem tem alguma lesão, assim, articular, né? E para ver como tem muito esse preconceito da atividade física para emagrecer ou para... E até para, eu sou sedentário, mas eu não digo nem ligado ao sedentarismo, mas para todas essa parte muscular do corpo, até uma queda, né, como comentou. Se tu tem reflexo, se tu tem força. Se tu tem o reflexo, se tu tem um músculo ali, é que nem uma canela fina, imagina. O pai é magrinho, só tem aquela barriguinha. É aquele perfil para dar problema, gordura visceral e pouco músculo. Então, quando a gente faz atividade física, a gente tá colocando em dia toda essa parte hormonal, tá produzindo, tá? Não tem nada a ver? Não, é que na verdade assim, ó, não.
Não, a produção hormonal ela não depende de massa muscular, né? É mais de condicionamento cardiovascular e controle, colesterol, triglicerídeo, glicose, né? Porque assim, ó, na verdade, disfunção metabólica, que é assim, quando colesterol, triglicerídeo, glicose, enfim, estão alterados, ela pode piorar a alteração hormonal porque ela produz inflamação. E inflamação entope a artéria, inflamação causa AVC, causa infarto, mas não é uma inflamação que dói, entende? É uma inflamação invisível. O grande problema hoje em dia é inflamação por essa alteração de composição corporal, e daí a glicose está alterada, o colesterol está alterado. É um conjunto, é muita coisa, mas assim, que se tu faz um mínimo, um acompanhamento, assim, né, com cardiologista, quem tem diabetes, por exemplo, com endócrino, a gente consegue, hoje a gente tem medicamentos muito bons, porque é um conjunto de coisas, né? Assim como a reposição hormonal, a gente tem muita coisa boa, e eu acho que tem que lançar a mão disso, mas não é só isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Comer bem, dormir bem, fazer exercício. E a gente tá dormindo muito pouco, sono é muito né? importante. Muito pouco. Fica mexendo no celular ali antes de dormir, muito tempo, assim, depois das 8, 9 da noite, a gente não poderia olhar a tela, né? Tela do celular. O meu celular desperta, viu? Não, ele começa 15 para 10, ele tem um sono. Aquele escurece. O meu tem. Não, o meu também mesmo tem assim, tudo essas parafernalhas. Porque é diferente até tu olhar a TV. A tela, ela estimula muito o teu cérebro. Aí tu não consegue pegar no sono. Ou aí é o grande erro. Eu não consigo dormir, então eu vou pegar o celular. E tomar melatonina. Ajuda, é bom. Eu tomo. Bom. Daí eu perguntei antes, esperei pra ela falar se era bom. A melatonina não é um hormônio, né? Tomar melatonina, tu toma, eu tomo. Mas aonde, quando, por quê, como que? A melatonina, ela é um neurotransmissor, ela não é um hormônio. Que a gente vai tendo uma produção diminuída com a idade. E assim, a melatonina, ela tem um pico. Diminui com a idade também? Diminui. Por isso que assim, é uma das coisas que a gente faz é repor melatonina assim, nessa fase, depois dos 40 anos. Claro que isso depende muito, mas se o sono ruim é uma queixa, é uma maneira boa da gente tentar resolver. Exercício, sai da tela. Porque assim, tem uma coisa que a gente chama que é a higiene do sono. Vocês já ouviram falar? A gente teria que fazer, né? Porque o nosso cérebro ele tem que entender que a gente tá indo dormir. E aí, para orquestrar toda essa produção hormonal que tem horário durante o dia, os hormônios, eles não, nem um hormônio, fora a testosterona, mas mesmo assim, ela tem picos específicos em horários específicos. Por exemplo, hormônio do crescimento. Criança que não dorme de noite pode não crescer, porque o hormônio do crescimento é produzido durante o sono da noite. Independente do horário. Independente do horário. Tem horários que tem maior produção, mas assim, não é dormir de dia, é dormir de noite. Tem que dormir bem. Tem que dormir cedo para produzir mais hormônio do crescimento? Não, mas assim, cedo, tipo, 10 horas, uma criança tem que estar dormindo, né? Seria o ideal. Assim, e aí tirar do eletrônico é uma coisa que é bem importante. Até a gente é difícil, a gente sair quando vê tá olhando. E aí ainda todo quando mundo a gente tá fala, chegando em casa mais tarde. Se você tá, por que eu não posso estar também? Vem uma cobrança, né? Não, e assim, ó, a escola, tem dias, a escola dos meninos às vezes vai até 6:30 da tarde, até que eles chegam, até que todo mundo chega, até que todo mundo toma banho, janta, aquela loucura assim de todo mundo querer se contar tudo. Já é 10 horas. E aí, mas aí assim, a higiene do sono ela envolve coisas bem simples. Uma que é, tipo, que não é tão simples assim na prática, que é a questão da tela. Mas, por exemplo, assim, desde eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho, eu vou botar o pijama. O teu cérebro, ele vai sendo induzido. Ler livro na mão, no papel. É muito bom. Livro, assim, recreativo, né? Não... A gente vai fazendo uma estimulação, cara, então. A gente não lê mais, né? Tem aquele pijaminha, quando a gente coloca o pijama, já começa a dar um... Porque assim, o teu cérebro, ele vai entendendo e tu vai relaxando. Então, às vezes, por exemplo, assim, pessoas que chegam tarde em casa, se tu chega às 11, tu não vai chegar e tá tirando na cama e dormir, tu não vai. Se tu estuda, por exemplo, à noite, tu tem que chegar, aí, digamos assim, tu come alguma coisa, aí tu tira a tua roupa, tu toma banho, bota o pijama, escova os dentes. Isso vai fazendo o teu cérebro ir relaxando. Ontem eu tinha a prova na faculdade, eu fiquei acordada até as 3 da manhã, eu não tenho problema pra dormir, a adrenalina era tanta, que tu tem dificuldade de desligar. Nossa, muita, mas tem técnicas.
A melatonina, ela é produzida na segunda fase do sono, o pico dela, assim, que é aquele sono melhor, o sono reparador. Então, a gente consegue repor a melatonina. É o sono REM que tem nos aplicativos. Que tem você que daí dormiu diz você dormiu horas... pro sono profundo, tantas vezes acordou. E por isso que tu pode, às vezes, Deitou, dormir roncou. 8, 9 horas e dormir mal. Né? Quantidade e a qualidade de sono, né? Então, tem um outro aplicativo que ele fica com áudio, né? Captando áudio. Então, né, esse eu os não conheço. peidos e roncos, Ai, tudo junto. complicou. A gente criou, então, o quadro das perguntas, né? A gente tinha lá ativo na nossa página. E as pessoas mandaram perguntas bem legais. Então, o quadro As Pessoas Querem Saber. A primeira pergunta é: depois dos 30 anos, é verdade que os hormônios interferem no aumento de peso? Assim, depois é que o valor, assim, porque a diminuição da produção hormonal pelo ovário ela é um pouco mais tardia, a partir dos 35 anos. A gente sabe que começa, claro que tem mulheres que pode ser um pouco antes, mas assim, a partir dos 35 anos a gente produz metade da testosterona que a gente produzia, mulheres, né? Metade, só com 35 anos. Que é onde a nossa fertilidade começa a diminuir com 35 anos. Claro que assim, porque a reserva ovariana, a gente nasce com todos os óvulos, né? Então os óvulos têm a nossa idade mais 9 meses. O homem não, ele tá sempre produzindo espermatozoide. Então, o nosso que organismo... danados, né? E aí são sempre novinhos, né? Os nossos óvulos, eles têm a nossa idade. Por isso que tem essa questão, assim, a partir dos 35 anos, a gente é considerada, assim, velha para gestar. Claro que isso muda de uma mulher para outra, mas tem mulheres que não vão conseguir ter filho, né? mas a chance vai diminuir. Não vai ovular em todos os ciclos, tem mulher que ovula, mas aí, né? Mas então, assim, esse dos 30 anos, não dá para dizer que é 30 anos. E conforme a gente vai tendo uma diminuição na produção de hormônios, a gente pode ter uma redistribuição da gordura corporal. Não é que claro que o nosso metabolismo ele vai dando uma piorada. Homens e mulheres vão aumentando na faixa da cintura ali. Isso, mas o homem é bem depois que começa a ter diminuição hormonal. Por que, Deus? Assim, em geral, o homem, tipo, andropausa com 70 anos. Mas aí tu sabe que eu ia te fazer Pelo essa menos eles perdem perguntinha, os cabelos. né? Porque o homem, a gente vê os veinhos, né? Mais ativo, assim, olhando vídeo, etc. Então, assim, ó, me parece que eles têm muito mais facilidade de seguir a imagem de vida sexualmente ativa. Mas é porque ele tem hormônio até muito mais tempo, assim, tá pela assim, natureza. Né? De boa. Aí tem outros fatores, né? Tem que reproduzir pro resto da vida. Então, assim, pode ser... Mas geralmente é a partir dos 35 que a gente vai começando a ter. Tem mulheres que são um pouco depois. E pode ter uma interferência no metabolismo. Mas assim, não dá pra dizer que é só isso. Né? É mais uma redistribuição. Ouvinte, se você e ainda mesmo não que chegou seja, a gente tem que correr atrás. É exercício, E assim, quanto mais idade a gente tem, menos a gente deveria comer. E a gente não faz isso. Em geral, né? A tendência. Gostaria que falasse um pouco sobre o comportamento da tireoide na menopausa. Assim, hipotireoidismo, ou distúrbios da tireoide, mas o hipotireoidismo é de longe o mais comum. Assim, fator de risco é sexo feminino, em qualquer idade. Depois da menopausa, mais ainda. A incidência de hipotireoidismo, ela aumenta, a gente não sabe exatamente por quê, mas talvez tenha uma relação com o estrogênio, por ser mais prevalente na mulher e ser mais prevalente ainda depois da menopausa. No climatério, né? Sim. Mas aí é só repor, né? O hipotireoidismo é simples a gente tratar. Por isso que é importante fazer os exames de rotina, né? E aí eu acho que uma aqui que a gente tava falando antes, com que idade começamos a tomar hormônios? Depende. Assim, a reposição hormonal, ela pode começar, porque assim, a gente fala na menopausa, mas é um termo assim, errado, né? Porque a menopausa é o quê? Ela é a última menstruação, é um diagnóstico retrospectivo, né? Porque tu ficou 1 ano sem menstruar, tu tá na menopausa. O climatério, que são essas alterações, é do início da falência até o ovário parar completamente a produção hormonal. E isso depende de cada mulher, mas a gente consegue dosar. Tem mulheres que têm mais sintomas, outras menos sintomas, mas assim, quando, por exemplo, a partir dos 35 anos, a testosterona, a gente já é uma idade boa para começar a repor a mulher. Tem mulher que vai precisar, tem mulher que não vai precisar. Como que a gente sabe? A gente dosa no sangue. E tem não é uma coisa assim... Sim.
E tem alguma relação, por exemplo, hereditária, assim, de família? Minha família toda precisou repor ou não? Porque Não, hoje a A gente fala muito a gente Não, sempre é que assim, ó, né? todo A gente mundo sempre vai... culpa, né? A nossa Não, árvore. todo mundo vai precisar repor. A diferença Sim. é que as nossas vós, muitas mães, não faziam isso, mas que o ideal para te ter qualidade de vida seria repor. É A idade da individual menopausa, mesmo. ela tende a seguir uma genética. Uhum. Mas, por exemplo, assim, minha mãe, minha avó, minha tia, todas depois dos 50. E eu me diagnostiquei com 42 anos na menopausa. Olha aí. Aí tem a nossa vida, nossa alimentação, que é Sim, pior, né? é. Nosso estresse, É nosso por isso sono. que eu acredito que a gente influencia muito mais. É. Hoje, o nosso dia a dia, a gente vive uma loucura. E isso é um perigo também, né? Porque dá pra confundir muitos sintomas do climatério, eu imagino, com os sintomas do nosso estresse cotidiano. Porque daí tu não... eu tô acordando na madrugada, coisa que eu não fazia. Tô muito irritada, tô com falta de libido, comecei a ter dor de cabeça, não sei o quê. Que são, acho que os sintomas, Porque né? os sintomas, assim, da falência do ovário, que é a síndrome do climatério, ela envolve uma série, porque a gente associa muito com calorão, né? Eu tive um de calor, não tive. Mas, por exemplo, dor articular, perda de massa magra, dificuldade de memória, piora da qualidade do sono, Olha quantos alteração do sintomas. humor. É que assim, se a gente for botar, todo mundo começa... Assim, eu tenho eu tenho um Me mapinha encaixa. que eu pergunto assim, ó... Tu acha que, depende, digamos, tá numa fase assim de transição, né? Não é menopausada, né? Não tenho onda de calor. Tá, então eu tenho uma imagem que eu mostro assim, que tem um enzima. E eu pergunto, marca que isso tem algum desses sintomas. E aí tem insônia, dificuldade de memória, dor articular. E aí começa. Tem um monte. 33 anos diagnosticada ao vivo. Daí tem que ver, né? Porque são sintomas que não são específicos, Por mas não que dá pra podem... ter médico nesses negócios, porque daí a gente fica se consultando. Mas E não até vai- Vai sei. muita gente lá no consultório com a receita pronta, tipo, Uhum. Dr. Google, sou Vai, médico porque e eu isso tá quero muito em tomar moda, isso. Tá assim, em né? moda tomar hormônio. Assim, repor hormônio e a mídia, né? Porque eu quero ter o corpo do fulano, do Beltrano. Mas- Ou porque hoje faz um uso muito errado dos hormônios. Né? Por exemplo, assim, pega uma dessas mulheres que são muito, assim, tipo Rambo, que não existe esses corpos, né? A mulher não tem uma massa igual o Rambo, assim, uma massa muscular. Aí usam testosterona a nível... Daí elas ficam com voz, assim, que parece que tu não sabe se é homem ou mulher. E tem aquela massa muscular enorme, usa um hormônio do crescimento sem indicação. Só que isso, assim, ó, não são hormônios que tu usa em nível fisiológico, não teria indicação. Então, quando a gente trata, seja homem, seja mulher, ele vai ficar dentro do normal do que era antes. Não é para mudar nada, assim, Sim. nem característica física, nem comportamento, assim. Então, é repor o que tá faltando. E é bem complicado essa parte, porque as pessoas procuram, assim, perguntando, por exemplo, doutora, a senhora coloca o chip da beleza? Não, eu falei, não existe chip da beleza. Que é o que falam, O assim. implante é hormonal? Que usam, que eu não sei o que tem dentro, o que é isso. Não sei, Ai, porque eu não é o que a quero. gente usa. Não tem chip da beleza. Tô querendo. Cara, tem uma pergunta aqui, que é de uma coisa que a gente não falou, que é muito, eu acho que é para todas as mulheres que já passaram, talvez queiram saber. Existe alguma queda hormonal pós-parto? E se tem o que fazer a respeito? Se tem algo para tomar? Na verdade, assim, na gestação os níveis hormonais ficam muito altos para te poder manter aquele feto, a placenta. Quando a gente retira o bebê e a placenta, os níveis hormonais eles caem não abaixo do normal, mas o que era antes da gestação. Mas um problema que piora o todo, assim, é a prolactina, que fica lá em cima para amamentação. Né? Que o fato dela estar alta, ela bloqueia, entre aspas, o eixo, mas assim, o período da amamentação seria o quê? Não é para te reproduzir, tu tem um filhote para amamentar. Pra cuidar. Então, sim, tu liga teria esse estímulo de mas sobrevivência. a prolactina está muito alta durante a gestação e enquanto a gente amamenta. Fazendo uma análise, o nosso organismo ele foi feito para o fim da reprodução, né? Porque tudo está envolvido, né? Na reprodução. E o resto a gente inventa. Viver até os 80. Mas é possível ter
vida hormonal ativa, com qualidade. Sim, com vontade, com prazer, que não sei assim, uma obrigação. Antigamente não era possível. Não, agora as mulheres sofriam e ainda Viu? sofrem, E porque ainda elas não sofrem. têm vontade, elas têm dor para ter relação, porque os hormônios eles Isso fazem tá tudo. ligado com o hormônio também, a dor na gente, relação. É, tem aqui, uma- ó, tem uma pergunta sobre isso aqui, ó. 46 anos, menopausa confirmada, reposição com estradiol. Não tem nada a ver com a tua pergunta, tá, querido ouvinte? É eu que... Reposição com estradiol há 3 meses e agora lubrificação intensa. Sim, tem tudo a ver. Opa, sopa! É, O marido deve E estar faceiro. essa É, mesma querida ouvinte, se podemos É. chamar assim, botou assim, ó, doutora. Porque. Lubrificação que nunca teve. Aham. E agora, com essa reposição aqui, imagino que seja correlato aqui, posso ter tido deficiência hormonal desde jovem? Assim, eu não sei se teve, porque assim, se teve filhos, assim, se foi fértil, não tem deficiência hormonal. Mas assim, repor, porque assim, o estradiol, que é o estrogênio, ele tem, ele age nos receptores de colágeno, da pele, do osso, do músculo. Então assim, quando não tem o estradiol, tu tem perda do tônus muscular, inclusive da parte urológica. Então tem mulheres que têm perda urinária. Olha. Tem mulheres que têm dor para urinar e daí aquela, eu tratei, não melhorou, eu fiz exame, não deu nenhuma alteração. Nossa. Pode ser falta do estrogênio. O estrogênio, ele mantém a mucosa elástica, úmida, a musculatura com tônus. Queremos. Por isso que assim, ó, Queremos a reposição estrogênio. hormonal, ela melhora a Trouxe seu pele, bloquinho. ela melhora Eu tô anotando o tudo, aspecto vai da estar pele, gravado. né? Vou olhar. Porque colágeno tem aonde? Na pele, tem no osso, então assim, reposição hormonal melhora a massa óssea. Legal. Então, tem toda uma explicação fisiológica, não é assim? Porque quando tu faz reposição, e especialmente assim, estrogênio e testosterona, tu melhora a pele, melhora o osso, melhora o cabelo, melhora a libido, melhora o humor. Ou seja, por que eu não tô fazendo ainda? É. Por que você não está fazendo Eu ainda uma defendo, eu reposição recomendo. hormonal? Eu olhei aqui depois pra tirar o sanguinho já. Pra gente poder ver tudo que tá falta. Você vai fazer um Segundo, exame de sangue, Como é que né? amanhã estaremos todos no consultório da Aline Mas para... a coisa assim, eu acho que é mais Fazer um importante, check-up. assim, cada pessoa é diferente. A gente tem uma prescrição de reposição, se pode, se não pode, o que vai fazer é cada pessoa. Do histórico de doenças. Então, por exemplo, assim, uma mulher que tem lúpus é uma coisa, uma mulher que teve trombose é uma situação. Então, assim, não é que não possa, mas são situações específicas e que a gente tem que tratar individualmente, para te ter muito mais benefício do que risco. Tudo tem risco, né? Tudo existe, mas a gente, qualquer coisa, você vai tomar um diclofenaco, tu pode ter uma gastrite, tu pode ter uma úlcera. Então, só que às vezes a gente ignora esse risco, né? Então, por isso que considera... E tem esse histórico da reposição hormonal, de causa câncer, vai dar problema, meu Deus. Não, Não, bem avaliado né? Mas, por um sim, especialista. E tu tem o teu tranquilo. médico que faz os exames, que te acompanha, que te prescreve. Tu tem alguém responsável por isso, né? Então... Cara, e olha a importância de ficar tomando coisa que outra pessoa toma, né? O De que remédio a do gente tem vizinho não é o mania de mesmo, fazer é. isso. Eu tomo É que muito tá bem bom. cultural, né? Se passando É receitinha. muito cultural. Tá, e essas coisas, agora falar passando receitinha, esses hormônios, essas coisas, as pessoas compram com receita médica. Tudo com receita. Não se compra Ele não nada. vem uma caixinha pronta, assim, com tantas miligramas do hormônio tal. É Não, feito a especificamente. gente prescreve, a gente ajusta a dose pelo exame Fazem de sangue, farmácia pelo de sintoma. manipulação, então. Cada Não, um... mas tudo é controlado. Ah, Mas tu pode... sim. É que tem hormônios que tu prescreve na concentração para aquela pessoa. Tem alguns que a gente até compra prontos, mas porque tem que ter receita. Mas aí tudo é assim, é muito individualizado. O mais importante é isso. A pessoa tem a reposição dela. Isso tem Para ela que ter o ficar bem benefício, claro. para ela não ter problemas, complicações. Sim. É seguro se tu fizer uma boa avaliação e tiver um acompanhamento. Cada um com seus hormônios. Não mexa nos meus Não hormônios. vai eu querer não usar o mexo nos hormônio da teus. vizinha. Não pegue os meus, eu não pego os teus, tá tudo. É. Mas aqui que eu achei muito legal dessa conversa que me marcou é a avaliação do casal.
Isso é muito importante. Cara, isso é um negócio que Porque eu senão achei tu muito desarmoniza o casal. Se tu melhorar muito um lado, o outro vai achar ruim. Eu não tinha pensado. E os casais, geralmente, né? Claro que tem as exceções, geralmente tem idades próximas, né? Geralmente. Então, isso é um negócio que me assim, fez clique, sabe? Porque assim, ó, se tu deixar a mulher muito bem, o marido não vai gostar. Sim. Ele vai dizer, como assim? Ou já vai estar achando que a mulher tem alguma coisa tá me errada. traindo, que tá fazendo alguma coisa, rola outra. E o quanto é importante, eu vejo, até para homens escutar, né, essa fala, que a gente tem uns diazinhos, a gente levanta uma bandeira assim, né? Está nos dias! Pode chegar! Ah, tipo, tu faz isso? Tu tem uma plaquinha, venha, que vou usar. Verde. Siga. Go. Não, ela Let's vai go! ter a gaveta de calcinhas especiais. Que mulher... Dá sinais, há sinais. Sinais. Haverá sinais. Não direi se nada. encosta, assim, com aquela calcinha. Não direi nada, mas haverá sinais. Pela casa. Coloquei o filho pra dormir mais cedo hoje. Foi pra casa E claro dos que avós. assim, ó, o casal tem que se dar bem. Porque senão em qualquer idade não funciona. É verdade. Não tem. É verdade. Então, assim, tu tem E que ao ter se dar bem em isso. tudo, Eu né, pergunto, bro? assim, Sim, tipo... por exemplo, porque às vezes queixar eu não tenho libido, por exemplo. Tá, e vocês se dão bem? Sim, a gente conversa sobre isso. Porque senão, Tá, mas assim... o que é o se dar bem? Se Não, dá assim, bem na vocês vida. se dão bem como casal, como ok, família, como companheiro. Não se dá bem só na parte sexual. Não, se vocês se dão bem, vocês Tem têm um bom gente que é na relacionamento, parte são amigos. sexual, e depois... Mas eu acho que pra uma vida inteira não é isso mas que tem se uma mantém, cara, tem né? gente. Pois Eu é. acho que tem. Aline, a pergunta que não quer calar. Estamos falando de hormônios, de implante hormonal. E lá na tua casa, é casa de ferreiro, espeto de pau ou espeto de ferro? Não. Eu tô na fase da reposição. Por essa e ela não recomendo. esperava. Ela achou que ia vir falar dos outros. Não, eu falo porque assim, Não, por fala experiência. do mesmo. Primeiro que eu me surpreendi com a idade que eu entrei na menopausa, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque eu já tinha tido os filhos que eu queria, porque isso é uma coisa que pode, né? Se tu não teve, se tu esperar muito, pode ser. Tem mulheres que com 43 têm filho. Eu não teria conseguido. Bem comum, Então, assim, é uma coisa que se tu postergar muito, pode não dar certo, né? E, assim, em termos de ter filhos. Mas depois, se tu tem teus filhos, quando entrar na menopausa, faz, é muito bom. Melhora... Porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu me considero, eu faço um monte de coisa, eu tento fazer, crossfit, nada mas, contra assim, crossfit, teve um período que eu tava tão a crossfiteiros. reboque que eu pensei, meu Deus, e tinha, eu na verdade usava um método que era implantado, então eu não menstruava, então eu não tinha, assim, esse parâmetro. E eu tava assim, só que daí eu tinha criança pequena, acordo de noite, não dormia bem, e meu Deus, o sono, eu preciso dormir, eu tô cansada, eu não consigo ganhar, meu Deus, a musculatura. E aí um dia, assim, uma coisa que uma vez me chamou a atenção, porque se eu tava, sei lá, 7 anos fazendo crossfit, eu olhei pra menina que tava na minha frente, ela tinha 2 vezes a carga que eu tinha, não que isso importasse, Sim, eu falei, fez meu Deus, análise eu tô há ali 8 na hora. anos, se eu tentar botar um pouco mais, eu não aguento. E aí, na verdade, deu um assim, estrago. foram, porque eu não achava, porque eu me achava muito jovem para isso, até pelo meu histórico familiar, assim, pelas idades que as mulheres da minha família entraram na menopausa. E um dia eu falei, não, eu vou tirar, e eu tenho que ver, tem alguma coisa errada. E quando eu tirei o meu implante, que era um anticoncepcional, eu nunca mais menstruei. E aí eu fiz os meus exames e tava tudo assim lá no pé. E aí eu falei, eu optei, né, por eu não tenho nenhum histórico pessoal assim de câncer, nem nenhuma doença, eu coloquei implantes. Tinha o perfil pra isso. E assim, porque eu esqueço também se eu tenho que tomar, passar gel. Mas assim só pra esclarecer, assim, ó, a reposição hormonal pra mulher, ela pode ser feita em comprimido, ela pode ser feita em gel na pele, ela pode ser feita em implantes, ela tem adesivo, tem várias opções e várias faixas de valor, de investimento, né? O homem é mais simples, mas é tudo mais simples. Saco. E... Tu mandou fazer a Mas blusinha foi já? muito... A blusinha, quando voltar, só volta se eu for homem? Outra encarnação da outra vez, que eu tô querendo também essa blusinha, amiga. Tô querendo. E assim, Vamos a gente vender na nossa recupera. lojinha. E isso eu achava assim, ó. Eu durmo pouco, por isso que eu tô cansada. E por isso que eu não consigo progredir nos meus exercícios, nas minhas cargas. Mas era isso que eu tava falando antes. Tem que procurar um médico especialista, que no caso é a tua especialidade,
Para quando a gente tiver esses sintomas, poder diferenciar se a gente porque tá é tudo numa vida muito assim, louca ou mistura com estresse, com cansaço, isso. com rotina. Fazer e a um facilidade, exame. né, doutora? Porque, fala um pouquinho do implante, né? Pra nós, hoje, como assim, é a que gente... funciona, assim, porque tu não precisa estar... eu esqueci do comprimido. Mas hoje tem... Porque assim, os implantes hormonais... Eu vi que ela falou, mas eu quero que ela fale ali. É uma coisa muito interessante, porque assim, os vendo, implantes hormonais são uma invenção de um médico brasileiro, baiano, há 50 anos. Olha só. Uou. Não é novo, não é... E ele era médico, ginecologista 50 anos e farmacêutico. O nome dele é Elcimar Coutinho, ele tem uma empresa, assim, não é uma propaganda, mas assim, a gente não tem muitas empresas que fazem implantes hormonais. Eu trabalho com esses implantes, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque não é uma coisa, meu Deus, lançaram agora. Não, 50 anos do primeiro hormônio tá fazendo esse ano. Então, assim, ó, tem muita experiência. Eles são, assim, ó, as duas formas... Não, eu digo, ela sofreu tanto na linha. E assim, ó, eles são... É uma tecnologia muito legal, porque assim, eles são tubinhos de silicone que eles liberam microgramas por dia na gordura. Eles ficam no subcutâneo, que é embaixo da pele. Então, só pra dar uma ideia, assim, porque, por exemplo, ninguém faz exame pra tomar pílula, né? Eu quero ir no médico, vou tomar uma pílula anticoncepcional. Uma pílula tem 10 vezes mais hormônio do que um implante, ou libera num dia, um gel de reposição hormonal. E pra tomar pílula, todo mundo toma. Então, assim, não é aquele bicho de 7 cabelos. Eu não sou contra a pílula, não é isso, mas... E assim, basicamente, hoje a gente tem no Brasil 2 tipos de implantes, que são esses que duram 1 ano, que são os absorvíveis, então a gente coloca eles e aí na combinação que a pessoa precisa, ele não é uma coisa fixa, não é a gente faz a combinação de hormônios na dose que a gente precisa, e existem os implantes que são absorvíveis, que eles duram em média 6 meses e a gente não precisa retirar esses implantes. Os que duram 1 ano a gente tem que retirar e fazer a troca. Mas então é muito melhor colocar... tem 2 lados, né? Porque assim, se tu tiver algum problema, enfim, por exemplo, vamos dizer assim, ó, tu fez todos os exames, tá tudo bem, tu coloca os implantes e tu descobre, sei lá, um câncer de fígado, que não tem nenhuma relação assim. E aí o teu médico recomenda, não, tu não pode mais tomar hormônio, usar hormônio, né? Esses que a gente não retira, tu não tem o que fazer. Eles vão ter que terminar o efeito. Então, tem esse lado, tu não precisa retirar. Eles são um pouco menos caros, porque os implantes não são muito baratos, mas assim, diluindo o valor no ano. É porque é uma tecnologia, assim, de ponta, né? E a nível, assim, as mulheres procuram mais que os homens, ou no teu consultório tá mudando? Tu vê que os homens começaram a procurar mais, né? Eu pergunto. Pergunto pros homens, eu doso testosterona, eu pergunto de libido. Eu pergunto. Sim, porque ainda senão é os tabuzão, homens, eles têm um tabu, né? Ou até às vezes nem sabe, assim, que o endocrinologista faz reposição hormonal em homem, né? Sim. Ou se fazem, ficam bem quietinhos pra não contar. E assim, porque a primeira coisa, assim, a pessoa tem que querer fazer reposição hormonal, tipo, é uma vontade minha. Tem que não ter contraindicação. E, na verdade, a pessoa escolhe a maneira como ela quer fazer, por questão financeira, por questão de, eu lembro, eu esqueço. Mas é uma coisa que é bem interessante, que só tem a acrescentar se tu tiver uma boa indicação. Show de bola. Mas é isso, pessoal. Minha gente, eu acho que chegando o quê? Eu ia perguntar até se tem para compulsão alimentar, a gente repõe alguma coisa? Não que eu tenha compulsão, mas assim, eu fiquei... Daí jamais da psiquiatria mesmo. Porque assim, eu passei o episódio inteiro olhando. Eu quero provar. Vai o paciente lá, ela olha, fora. Eu queria provar, tá com curiosidade. Tá muito bonito esse mas eu quero o meu com banana. Eu quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, né? Antes da gente finalizar, e nós temos um presente para a doutora Aline. Porque ela aceitou... Além da caneca, espero que tenha gostado, que foi personalizada na crossfiteira. O que acontece, né? Ela aceitou a nossa loucura. Isso. Né, Gostou? Adorei. Foi bom, passou rápido, né? Podia conversar mais. Deus, tem muito assunto. Eu acho que tem que ter parte 2 aí. Vai ter que voltar. Não, vou só me chamar que eu venho. Tem muitos. A gente falou de uma forma genérica de vários assuntos, né? Mas tem que voltar. Mas eu acho que assim, tudo é uma coisa de utilidade pública. Sim. Informação é muito importante. E a gente faz as escolhas, mas tu tem que fazer escolhas sabendo o que existe de opções. Mas isso que eu queria dizer pra ti agora, que eu acho que dá um ótimo recorte desse programa, que tu olhe
e fale e deixe um recado, assim, ó, o recado que tu... O que tu diria, né? O que tu quer que chegue na cabeça das pessoas sobre... Eu acho que a gente precisa ter qualidade de vida, ter condições de ter uma vida produtiva, uma vida ativa, com vontade de fazer as coisas. Isso envolve tudo, não é só a parte sexual, porque é uma coisa que a gente associa muito, o endócrino, a reposição hormonal, mas assim, os hormônios, eles são vida, eles são atividade, se manter interessado, e a gente tem, assim, a evolução da medicina, da ciência, ela vem só para acrescentar, e que nós façamos a nossa parte, manter o cérebro ativo, manter as relações sociais, fazer atividade física, comer adequadamente, porque às vezes as pessoas entendem, assim, o comer coisas saudáveis, o fazer atividade física como agora é um castigo, agora tu vai ter que fazer atividade física, e não é. Tu tem que pensar que tu tem a condição, tu tem o tempo, tu tem... A linkagem tem que ser mas boa. assim, a saúde é um investimento, a gente tem que ser ativo nesse processo todo, porque senão vira tudo o quê? Remédio. E quantas pessoas a gente escuta assim, agora que eu me aposentei, tô aqui, 10 tipos de remédio, gasto tudo que eu ganho. Não precisa, porque na verdade eu acho que o tempo todo a gente faz escolhas, né? Porque todo mundo na minha família teve diabetes, eu vou ter. Nossa. Talvez não seja assim, né? Porque Falou às vezes a gente se conforma... A linkagem com a nossa árvore genealógica. Porque assim, e a gente escuta muito. não, na minha família todo mundo sempre foi gordinho, então aqui é assim. Isso. Não, talvez tu tenha sido alimentado de maneira errada por uma questão cultural. Nossos avós, o que faziam? Mas hoje tem informação. Só não sei o quê. Mas era cultura. E nós temos que melhorar. A gente estuda, a gente tem informação, então nós temos que ser pessoas melhores. E a gente pode mudar. Os recursos estão aí. A evolução da nossa geração, né? Acho que às vezes é uma bengala, assim, todo mundo é assim, eu vou ser também. Né? Não. Ó, pro ali atrás que tá cuidando do negócio. Viram que eu não gritei, né? Não, a gente tá muito super fino. comportada. A gente tá muito podem ver que fino, o meu era Muito microfone, elegante. Não era pra estourar meu o microfone é um som, pouquinho que maior, longe. porque eu grito um pouquinho mais. Né? Eu não peguei nenhuma vez o microfone, assim, Não tipo, pegou como no é. microfone. Se segurou, Se se segurou. Não cantou. Não cantei ainda. Porque vocês não viram Dá nos tempo, bastidores. Podia fazer uma segunda, enquanto eu falo aqui dos nossos apoiadores, vai dar uma palhinha de alguma música, né? Foi criado na campanha. Ela tava cantando isso. Nós tava aqui, de repente ela largou criado na campanha. Não, vamos Olha deixar só. o pessoal em paz. Eu vou deixar o convite para vocês visitarem a página, né, da São Martin Saudável, porque eu não vou saber de fato explicar o certo toda essa composição. Mas tá lindo. Mas tá o muito... overnight, né? Aqueles que é com chia, É. iogurte, e ela Sim. completa. Tem a chia. fruta. Isso, e aí. Tem a frutinha, tem a chia. Olha, coco É um ralado. lanche Aqui de- tem 3 opções. 3 opções com uva, tem a da doutora com coco e manga, da V, banana e canela. Nós temos um bolinho, então, fit, né, também. Integral, E maravilhoso. a San Martin saudável também está agora com coisas não saudáveis. Então dá para nós comer também coisas Que não pode saudáveis. também, né? Que mas pode tudo também. dela é caprichadíssimo. Mas não. Tem um ponto físico agora. Tem um ponto físico, é ali na Getúlio, Uhum. é bem pertinho da rótula da Tiradentes, então tem um ponto maravilhoso, físico, um fica lugar aberto. bem charmoso. Fica aberto o Com dia comida, todo, saladas, com comidas, é maravilhoso. comidas, saladas, né? É só ir lá para conhecer. Temos os docinhos que nós já devoramos um pouquinho antes da Antes, inicial. nos bastidores. Da Lima Limão. Maravilhosos, doces gourmets. Ela Doces também. gourmets. Isso. E eu ela quero faz bolo também, maravilhoso. Sim. E o nosso look, né? Ver, assim, o meu Depois nós look vamos tá postar super foto. poderoso. Depois nós vamos postar colocar foto. fotos La lá da La Boutique, Boutique. da Estou Andressa. chiquérrima e eu quero pegar o presentinho da doutora. Eu não vou Conversando falar nomes, aí. mas o meu é da terra também. Ah, é da que é da terra aqui. Isso aí. Mas, cara, foi muito bom, muito Muito bom, produtivo, adorei. o Acho que papo. foi. Acho que Foi. são informações que as pessoas vão. Sim. Que vai ajudar. Com Eu acho que é certeza. muito bom. Vai, Com olha certeza. só. Esse aqui é um brindezinho, então, de uma super apoiadora nossa, que é a Jaque, lá da Empório de Gramado. Então, tem aqui um brinde personalizado. E para agradecer, doutora Cuia, amo. Muito obrigada. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês que ela contou antes nos bastidores, Ih, que meu quando Deus, ela fofoca. estudou
lá no Rio de Janeiro, que ela ficou 2 anos, Ela ela vinha usava com a fio mala. dental. Eu usava fio dental bastante, Claro, né? direto. Tites de fora. Tintes de Meu fora. bronzeado mandioca, descascado. Bronzeado, mandioca descascada. É, Essa eu queria saber. também não é, sabia. branca. Bronzear, Dói, mandioca. Tirei o gesso. E aí ela contou que ela vinha com a Mala com a mala vazia. vazia Pra pra levar levar erva, né? Qual gaúcho que não morou fora Sim, que faz né? isso? A Todo gente mundo. passa, né? Salame, Passa esse queijo. BO. Nós vinha de carro de Brasília pra Poder trazer levar. salame e queijo. Quando a fiscalização. Putz, aí tu chorava. Meu salame do meu pai. E aqui da Empório de Gramado, então, né? O nosso presente da nossa convidada. Ai, muito Ela obrigada. personaliza as Sim, coisas. e eu quero deixar o convite, então, para os nossos ouvintes, quem nos assistiu, né, e nos escutou até agora, que de 15 em 15 dias nós vamos aparecer por aqui com esta loucura toda. Mas tu sabe que eu vou A Aline contar pra vocês que volta, eu né? achei que nós Aline, falamos muito doutora sério. Eu Aline, também tu achei. volta, né? Volto, é só me chamar Vocês que eu venho. Hein, vocês não acharam que a gente Adorei. foi mega comportada? Não, achei top. Nos bastidores. Nós achamos até que ia eu ser também. É que pior, talvez né? o assunto dava baixado no nosso nível. A gente Não, cuidou mas a gente bastante, foi né? bem elegante. Tanto é que fomos bem elegantes, né? Mas muito obrigada, foi uma satisfação tê-la aqui. Ah, muito E com bom. certeza queremos de novo, porque ficou muitas dúvidas aqui, Muito né? obrigada pelo Ai, convite, cara, que eu adorei. Eu consulta. volto quando me chamarem. Né? A secretária Amanhã. já tá amanhã. Ah, E obrigada. é isso, foi até o ótimo. próximo. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Muito Beijo. obrigada. Esperamos que tenha clareado muitas Isso coisas aí. aí, né? Então, Clareou. clareou. Respondeu e gerou novas dúvidas. Ah.